Bom dia, empresários amigos. Mais um webinário oferecido para vocês por especialistas nas diversas áreas que a gente se propõe. Hoje temos Henrique Quinetti na área de recuperação tributária e finanças, Marcelo Barros trabalhando com advocacia, contratos, e Manu com suas belas dicas de contabilidade e as novas leis que estão surgindo e tudo mais. Então, fiquem à vontade para participar conosco. Hoje teremos mais um webinário e, na sequência, teremos a apresentação de cada expositor, depois uma mesa redonda entre os expositores e depois abrimos para perguntas no chat para quem tiver necessidade. Lembrando que esse webinário vai estar gravado no YouTube, no nosso canal Empresário Amigo. Então, quem puder ver posteriormente também vai ser muito útil para você esclarecer sobre suas necessidades. Então, eu vou seguir a sequência aqui por ordem da fala. Desculpa, para mim ficou como mudo. Vocês também estão? Eu também não escutei. Eu também tô sem escutar nada aqui. Vocês estão sem me escutar? Agora sim. Pronto, Henrique. Então, a palavra é sua. Ok. Muito bom dia a todas e a todos. Satisfação, mais uma vez, poder participar desse projeto tão lindo. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. Para aqueles que não se atentaram, hoje começa a semana número 27 do ano. É uma semana emblemática porque ela marca o início da segunda metade de 2020. Um momento, diria, excelente para planejar o seu negócio. Para que o empresário possa repensar as estratégias. Muita coisa aconteceu nos últimos 3, 4 meses e um planejamento nesse momento é mais do que necessário. Até aquelas empresas que, por um motivo ou outro, estão performando melhor do que já faziam até antes da pandemia, até essas empresas também têm necessidade de planejar, de estabelecer novas metas, objetivos, planos de ação e controles e indicadores. E, principalmente, eu recomendaria para aquelas empresas que estão passando por dificuldades. E, nesse momento de planejamento, eu queria deixar um alerta que tem a ver com as questões tributárias. Você, empresário, não deixe de fora do seu planejamento as questões tributárias. Eu faço esse alerta porque a experiência de mercado me mostra como esse tema é negligenciado por grande parte dos empresários aqui no Brasil. E essa negligência, ela tem um custo e eu diria que é um custo muito alto. Ele é um custo alto na medida que ela pode levar a pagamentos em duplicidade de impostos, a pagamentos a maior, ao não aproveitamento de algumas oportunidades que a lei oferece e até mesmo pagamentos indevidos. Então, as questões tributárias, elas podem ser um belo fôlego para a tua empresa nesse momento de maior dificuldade ou até mesmo um diferencial. Imagina que talvez o seu concorrente ele não pague imposto em duplicidade, ele tenha uma maior eficiência e eficácia nesses quesitos, isso pode se transformar em melhores margens, em mais competitividade. Então, mais do que nunca, eu traria como recomendação nesse momento, que é um divisor entre o primeiro semestre do ano e o segundo semestre do ano, esse lembrete para que nunca deixe de fora do teu planejamento as questões tributárias, que muito poderão ajudar no fôlego da empresa, principalmente em momentos de maiores dificuldades.
Quando a gente tiver o nosso momento de mesa redonda, eu acho que algumas perguntas vão poder elucidar um pouco mais essa temática. Eu retorno agora a palavra a você, Flávio. Um abraço. Perfeito, Henrique. Eu ia até fazer uma pergunta a você agora, mas eu vou deixar para botar minha pergunta no chat e você responder oportunamente, tá bom? Ok. Seguindo a sequência, temos quem hoje? Eu acho que é Marcelo. Marcelo Barros, por favor. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Deixa eu ligar aqui a câmera também. Já Bom, está. pessoal, mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês para discutir esses temas interessantes do projeto e tentar agregar algum tipo de conhecimento para quem nos assiste, né? Hoje eu gostaria de falar um pouco, né, sobre planejamento jurídico. Se nós formos pensar bem, o que é o empreendedorismo, né? O que é o empreender? Empreender nada mais é do que nós colocarmos em movimento uma série de relações, né, que têm funções basicamente de gerar receita, lucros, empregos, tá? E fornecer algum tipo de produto ou serviço no mercado, ok? Seja manufaturando ele, industrializando, seja prestando serviço diretamente, seja por meio do terceiro setor, o comércio, enfim. Dentro dessa lógica, o que a gente entende? Que a partir de todo o processo de um empresário, ele vai se ver em meio a relações. E essas relações, elas são naturalmente jurídicas também, né? Então, a relação do empreendedor com o Estado, ela é jurídica, né? De natureza tributária e administrativa. A relação do empreendedor com os seus funcionários, ela é jurídica, de natureza trabalhista. A relação do empreendedor com seus fornecedores, ela também é jurídica de natureza civil. A relação do empreendedor com os seus clientes, ela também é jurídica de natureza consumerista, tá? Então, percebam que o empreender, né, o estar como empresário, como comerciante, naturalmente nos traz uma série de relações jurídicas que precisam, como todas as outras questões da empresa, também ser planejadas, ok? Então, é esse ponto que eu queria tratar com vocês hoje. Quando a gente vai para o caminho, né, de ser um empresário, de ser uma pessoa que se predispõe a colocar algo no mercado, né, a gente precisa entender que é necessário planejamento e estruturação da empresa, sobre diversos vértices, planejamento contábil, planejamento financeiro e também o planejamento jurídico, tá? Então, a gente está vivenciando um novo momento, né, da humanidade, eu diria, em que, naturalmente, as relações humanas elas mudaram. Nesse curto espaço de tempo em que se instaurou a pandemia do coronavírus, a gente observa que as lógicas comerciais de trocas, né, elas se alteraram bastante. A relação do empresário com os seus funcionários mudou, a relação do empresário com o Estado mudou, a relação do empresário com os seus clientes mudou, e a gente precisa pegar esse panorama de mudança e trazer para dentro de um planejamento jurídico que seja eficiente também para esse momento. Então, como é que eu posso querer ter uma empresa rígida que está sempre verificando crescimentos do ponto de vista da rentabilidade e do ponto de vista também da credibilidade junto à clientela, se eu não tenho um planejamento jurídico eficiente, né? Então, só colocando algumas questões aqui, se eu não conseguir ter um bom planejamento jurídico trabalhista, por exemplo, eu posso levar a minha empresa à falência em razão de pouquíssimas demandas, tá? Eu já vi vários empresários tendo problemas de ter de fechar as portas porque não souberam fazer a gestão dos empregados de forma correta e, efetivamente, 2 ou 3 processos judiciais foram suficientes para fazer com que ele não conseguisse ter fôlego financeiro e manter a sua empresa, tá? O mesmo se verifica também, né, com a questão tributária, né? Diversas empresas elas ficam numa roda eterna, né, de abrir CNPJ, fechar CNPJ, usar nome de parentes para poder empreender, porque a pessoa não soube lidar com aquele arcabouço de legislação tributária complexa, que até o Henrique fala tanto, né? E isso fez com que se criasse um passivo de natureza tributária tão grande
que a empresa não conseguia operar e foi preciso fazer alguns tipos de questões, formas atabalhoadas de continuar operando que não são mais indicadas. Então, às vezes, a pessoa fica com um nome sujo para o resto da vida, o empresário, como pessoa física, né, para conseguir continuar a sua atividade empresária. O mesmo ocorre também com aquele empresário que não sabe lidar com seus fornecedores e com seus consumidores, né? Tem várias histórias que a gente vê por aí de pessoas que não sabiam fazer o planejamento, né, com os seus fornecedores, o fluxo de pagamentos, contratos, cláusulas indevidas, que tiveram uma série de problemas que ensejaram também a quebra da empresa, assim como os seus clientes. Às vezes você presta um serviço que ele é de risco e você não sabe formatar um contrato, né, para poder fazer com que aquela relação jurídica fique mais equilibrada. Precisa observar também o Código de Defesa do Consumidor. Não adianta eu criar um contrato e querer manter uma relação com o meu cliente que seja totalmente desproporcional na medida em que vão chover demandas judiciais as quais vão prejudicar demais o meu negócio, tá? Inclusive do ponto de vista da imagem. Uma empresa que hoje tem muitos processos na justiça, ela impede negócios, ela impede fechamento de negócios. Qualquer pessoa que vai fazer um negócio com a empresa, dá uma pesquisada no Reclame Aqui, dá uma pesquisada aí nos sites dos tribunais para ver qual a recorrência em que essa empresa é demandada por problemas de fornecimento e problemas, né, com seus consumidores. Então, é preciso que haja um planejamento jurídico para que todas as fases da relação do empresário com esse ecossistema em que ele está permeado seja feito de forma mais correta, tá? Então, minha palavra hoje é para falar também da importância do planejamento jurídico no dia a dia de uma empresa, tá bom? Obrigado, pessoal. Perfeito, Marcelo. Eu ia até fazer uma observação a respeito disso, porque o que é que acontece? Vocês estão me escutando, gente? O que é que acontece? Eu percebo que a gente precisa fortalecer essa cultura de contratar profissionais especialistas numa área. A gente ainda tem um espírito empreendedor muito atrofiado, muito acanhado. E todo empreendedor, ele devia saber que com o especialista o seu custo vai ser mais barato, seu risco vai ser menor. A gente ainda tem essa cultura de que o empreendedor deve fazer tudo sozinho. É claro que o pequeno empreendedor, às vezes, tem sua necessidade de ter um custo reduzido, mas tem coisas que são básicas que eles não podem abrir mão. Manu, como contadora, deve conviver bastante com essa situação, hein, Manu? Conta aí pra gente. Pois é, a gente vê vários empreendedores no nosso dia a dia e acho que a resposta que a gente mais dá para eles, para todas as questões, inclusive conversando com eles, é que há uma necessidade de não somente criar uma empresa, não somente brincar de ser empresário, mas ser um empresário empreendedor de verdade, né? Porque eu costumo dizer que tem gente que brinca de ser empresário, porque ser empresário é uma coisa que causa um status inicial, né? Caramba, eu sou empresário, eu sou dono do meu próprio negócio. Mas às vezes não é tão bom assim ser empresário. E outro, um questionamento que pouca gente se faz: você tem perfil para ser empresário? Não tem problema nenhum se você não tiver perfil para ser empresário, né? Você pode ter perfil para ser colaborador, um gerente, isso é maravilhoso e ganhar muito mais se brincar do que quando você era empresário. Então, quando eu digo pessoal, deixo muito claro que a gente tem que parar de brincar de ser empresário e ser empresário de um empreendedor de verdade, porque ser empresário, você assume todos os riscos da operação, você assume todos os problemas da operação. Então, assim, você vai lidar com muitas situações, você tem que ver a empresa como um todo, parar de ver ela apenas como a área de vendas, ou a área de produção, ou a área de custo, ou só olhar a parte tributária dela. Você vai ter que ver a empresa como um todo. E para isso você vai ter que ter habilidades ou contratar pessoas com habilidades que lhe favoreçam nesse sentido. Isso não é uma coisa fácil cá entre nós, porque muita gente acha que a contratação de pessoas tem que ser a pessoa mais barata possível, entendeu? E eu digo a eles, contrate uma pessoa que complemente as habilidades que você não tem, que aí sim você tem uma equipe. Se você é péssimo na área de financeiro, de controle, você tem que ter uma pessoa que faça isso por você. E acho engraçado que nesse momento agora que nós estamos vivendo, eles percebem isso nitidamente. Por quê? Porque a gente tem opções de crédito hoje no mercado, tipo Pronamp, tipo outras opções de crédito que já foram comentadas aqui, que eu vi que meus colegas já comentaram sobre essa linha de crédito. E muita gente não está conseguindo essa linha de crédito por não ter uma organização, por não ter uma estrutura.
por não ter pensado isso no passado, por não planejar a empresa a longo prazo. Aí, quando precisa de uma linha de crédito agora, não está conseguindo. Hoje mesmo saiu uma notícia falando sobre o fato de que apenas 16% das empresas do país conseguiram uma linha de crédito. Só 16%. Ah, está faltando linha de crédito? Não está faltando linha de crédito, mas está faltando linha de crédito para pessoas que ainda estão um pouco desorganizadas financeiramente. Por exemplo, o Pronamp é um único linha de crédito que retira a necessidade de certidões negativas de débito, certidão de regularidade fiscal. É a única que ainda dá uma flexibilidade, as outras não dão. E olha que não é fácil conseguir o Pronamp. Muitos bancos estão participando, eles podem pedir garantia, eles podem pedir coisas particulares para ter certeza que você vai conseguir arcar. Então, o Pronamp é uma linha de crédito que, particularmente, eu gosto muito, porque dá mais possibilidades para pessoas que precisam de flexibilidade, mas os juros, ele pode variar de acordo com a Selic. Então, hoje, os juros é de 4,45, pode aumentar bastante, ou pode diminuir muito. Será que isso é algo positivo? E o fato de que você tem que manter por alguns meses, pelo menos, até o recebimento da última parcela, os seus funcionários. Será que isso é algo realmente benéfico? Você esperar realmente para demitir todos os seus funcionários, você vai ter que dar uma estabilidade a eles. Aí muita gente diz, eu vou conseguir a linha de crédito, depois eu penso se eu vou conseguir manter o meu número de funcionários. Mas aí que tá a grande questão, né? Se você não se planejar, você pode acabar piorando sua situação financeira. Então, assim, eu digo muito que hoje a gente está vivendo o reflexo das escolhas que a gente fez como empresário. E não está sendo fácil. E, assim, eu gosto muito de um livro que é da área financeira especificamente, mas ele fala de vários aspectos da vida empresarial, tudo, que eu li muito nesse momento de calamidade e tudo, que é o livro Antifrágil, né? O livro Antifrágil é muito interessante. Tu gosta também, né, Henrique? Já vi o Henrique falando assim, é do meu estilo, é do meu estilo. Tá sem áudio, viu? Aí, Assim, falei, Caleb. maravilhoso, Cisne Negro, incrível. Ah, Manu, por que tu tá dizendo esses livros para a área empresariado? Sim, para o empresariado. Porque ele fala não da resiliência, porque muita gente diz, você está falando de resiliência de novo. Resiliência é a capacidade de voltar para o estado original. Resiliência é isso. Eu volto para o meu estado original, independente das porradas que eu levo. Então, hoje, muita empresa está levando muitas coisas porque estão sem faturar, estão com dificuldade de voltar para o mercado. Talvez sua atividade econômica não se adeque mais à estrutura que estava anteriormente. Então, assim, muita empresa está levando muita coisa e está conseguindo voltar ao estado natural. Mas hoje a gente precisa não de resiliência, sim de antifrágil, seu conceito de antifrágil, que é a capacidade de você voltar para o estado original, mas melhor do que era antes, entendeu? Então, assim, eu vou levar algumas sacudidas da vida, mas eu vou voltar para o estado original melhor, mais aperfeiçoado do que era antes. Eu vou voltar e melhor. E isso que a gente precisa agora. A gente precisa de pessoas que, ao olharem todas as deficiências nesse momento de calamidade, assumam a responsabilidade, não somente o coronavírus, porque o coronavírus aconteceu. Realmente, é difícil, é horrível. Mas, assim, assumir um pouco de responsabilidade pela situação atual que está vivendo e adequar seu negócio agora para ele melhorar a novo normal. Porque muita gente diz, mas as empresas já estão voltando. Não é exatamente assim. As empresas estão voltando de maneira muito gradual e podem fechar de novo se for sentido que realmente é a necessidade. Então, você tem que se preparar. Há uma chance da minha empresa fechar de novo? Com certeza, há uma chance dessa empresa fechar de novo. E você tem que estar preparado para isso. Os reflexos na economia, na política, vai até mais de 2022, já está mensurado isso. Vários negócios irão fechar. Vão fechar com certeza. Vários negócios não vão perecer. E assim, Manu, vai ter mais benefícios tributários trabalhistas até o final do ano? Gente, eu não sei, porque a gente está vivendo uma dificuldade muito grande. Não é somente a gente estar sem dinheiro, o governo também está sem dinheiro, assim, pelo menos é isso que ele retrata. Então, a gente espera que tenha mais benefício trabalhista, nós esperamos que a gente consiga fazer suspensão, por exemplo, por mais tempo. Estamos esperando o nosso presidente sancionar, dizendo que vai liberar a prorrogação da suspensão, e eu acredito que isso vai acontecer, mas apenas para o mês de julho. Mas cá entre nós, meus amores, a gente vai ter que segurar muita barra, porque não vai ser benefício fiscal para todo mundo, não vai ter linha de crédito para todo mundo, não vai ter benefício trabalhista para todo mundo. E é a nossa realidade. Então, o conceito de antifrágil, ele é incrível, quando ele deixa claro que a gente tem que melhorar. Seja financeiramente, seja em planejamento, seja em tributário, seja na área de questão de vendas.
seja até mesmo mudando o seu negócio, se seu negócio não se adequa ao atual. Então, assim, eu percebo agora que nós temos várias linhas de crédito. Apesar disso, só 16% do país que conseguiu. Nós temos uma média de fechar até o final do ano, 20% dos negócios das pequenas e médias empresas vão ser fechados. Isso aí vai ter um impacto supra-sumo na economia, porque 20% é muita coisa, muita coisa. E assim, gente, quais as perspectivas? Negativas? Não, não são. Talvez mediante todo esse momento frágil que nós estamos vivendo, talvez mediante todas essas notícias ruins que nós estamos passando, venha algo de muito bom disso. Venha algo realmente de revolucionário, porque é nesses momentos de dificuldade que saem as nossas melhores ideias, que saem nossos melhores feedbacks. É no momento de desespero que a gente consegue realmente fazer a diferença, né? E é isso que eu estou esperando aí do mercado e das minhas empresas, e que eu aconselho a vocês. Reestruturem seus negócios, não somente financeiramente, mas de produção, de vendas, da estrutura pessoal mesmo, de gestão de RH, automação, porque a gente não tem mais condição de arcar com tanta gente como tinha antes, e que seja dessa forma para que a gente consiga melhorar, né, não, gente? Nossos empresariados do mercado. Então, assim, linha de crédito, Pronamp, vai surgir outra linha de crédito? Vai surgir outra linha de créditos, mas mais para o MEI, porque o MEI realmente vai estar sendo muito afetado, então vai surgir linha de crédito muito para ele também. Também vai surgir novos benefícios trabalhistas, acredito que vai ter uma prorrogação da suspensão, eu acredito que ele vai dar isenção para a gente por um período maior dos FGTS e do INSS, com certeza. E acredito também que ele vai nos dar opções de parcelamento, porque todo mundo está devendo agora, o governo, né? Muita gente não está pagando nada. Então, assim, eles vão nos dar outras opções até o final do ano. Tudo está passando em momento de calamidade pública muito rápido dentro do Senado, a gente tem acompanhado. E, assim, eles passam tudo na correria. E por causa disso que está passando a correria também, está causando algumas deficiências, algumas medidas não estão saindo como esperado. Mas eles estão passando tudo o mais depressa possível para a gente tentar reerguer a economia, que agora a nossa maior preocupação também é essa, né? Não somente a saúde, que é importantíssimo de todos, mas também como é que a gente vai conseguir reerguer a economia. É uma mistura agora, né? De emoções. De um lado a gente quer que todo mundo fique bem, que melhore, de um lado a gente quer que todo mundo se aperfeiçoe, não peguem essa doença que é terrível, e do outro lado a gente sabe que não pode manter muito tempo fechado, tanto que os shoppings estão voltando, nosso estado especificamente, 30% dele está voltando, mesmo sabendo que não é um momento que deveria voltar, porque está crescendo muito. Na verdade, no dia 27, a gente teve um pico muito grande de crescimento, mas eles estão voltando porque, afinal de contas, a economia também não pode parar, né? É tirar de um, colocar no outro, é tirar do outro, colocar no outro, né? Tá meio complicado essa distribuição. Mas a dica que eu dou essa semana é: repense os próximos meses, principalmente até dezembro, sua estrutura de planejamento, se seu negócio não funciona, se está funcionando, readequa a visão dos seus clientes atuais, para adequar às necessidades e dores de cada um. Um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Joia, Manu, obrigado. Eu acrescentaria aí, nesses livros que você deu a dica, o Mundo Executivo, que eu acho bem leve. Um clássico. E outro é Quem Roubou Meu Queijo, também bem interessante. Eu adoro. Tenho tudo aqui atrás. Esse são os meus favoritos. Está aqui, ó. E ele é bem lúdico, bem interessante, vale a pena. Quanto à questão do antifrágil que você citou aí, isso é um livro, né? É um livro. Pois é, eu sou a prova viva, mas certamente eu não sou o único, não. Isso. Eu não sou a única pessoa, não, porque como eu sempre fui empreendedor, empresário, e eu comecei lá nos anos 80, então eu tive que conviver com seus planos econômicos de Sarney, Collor, José Itamar e Fernando Henrique, essa coisa todinha. Então, é um grande desafio realmente para o empresário sempre ter que se refazer das cinzas. Nós somos fênix aqui no Brasil. Então, como há muita intervenção econômica, houve pelo menos, a gente tem sempre que estar reinventando e se adequando a essas novas propostas, né? É um desafio, mas é possível sim, e é possível fazer com alegria. A gente cai, olha para baixo e diz, beleza, caí, agora vamos subir de novo. Aí você cria um ambiente divertido para você não viver aquele sofrimento, porque queira ou não queira, você construir uma coisa e depois ter que refazer é sempre doloroso.
mas você pode fazer desse impacto uma coisa positiva. A gente tem que pensar. Não sei se vocês conhecem aquele filme Brincando de Poliana. Eu conheço, mas eu não me lembro mais, não. Eu acho que eu já vi no passado. É, bem antigo. Poliana fazia o seguinte: tudo que era ruim, ela procurava um ponto positivo para se apegar. Então, não é ser piegas, mas é a gente realmente aproveitar. Não adianta também ficar chorando, porque a gente não vai resolver. Eu até sugiro o seguinte: curta seu luto, mas depois se livre dele e se erga, né? Porque não adianta você ficar preso a uma choradeira que não vai resolver seu problema. Mas beleza, Manu, eu agradeço bastante. Agora eu vou passar a palavra para vocês três, e como o Manu já está aí na tela, eu vou pedir para a Manu fazer a sua pergunta para os interlocutores, Manu, por favor. Pessoal, rapidinho, desculpa aí interromper, mandei até uma mensagem aqui no chat, mas eu não estou realmente me sentindo muito bem, eu estou com um pouco de dificuldade respiratória, não sei nem se é o corona aí que me pegou. Eu vou me ausentar aqui antecipadamente, tá? Peço desculpas aí e até uma próxima, ok? Perfeito, Certo, meu amigo. Cuida. Sem problema nenhum. Melhoras. Vamos lá. Então, a pergunta vai ser para o Henrique aqui. Vamos lá, Henrique. Deixa eu pensar aqui. Me dá um exemplo de como reduzir o custo tributário nas empresas, porque mediante tudo que eu falei, uma das vertentes também é essa, né? Não somente você vê a empresa como alguns pontos particulares, mas como um todo, né? E principalmente a parte de custos tributários. O que você acha? Me dá um exemplo de como reduzir esses custos, que é tão importante, né? Oi, Manu. Ótima pergunta. Existem diversas possibilidades para reduzir custo tributário nas empresas. No último webinário que eu participei, eu falei sobre uma oportunidade que tinha a ver com a tributação especial e tributação monofásica. Hoje eu quero trazer um outro tipo de oportunidade, e essa mais característica para empresas cujo regime tributário é de lucro presumido ou de lucro real. Quando eu falo de oportunidade, a gente vai se ater a uma determinada matéria. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu, no seu entendimento, de acordo com a época, a ministra Carmen Lúcia, de que o ICMS não deve fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. É uma matéria que já está sedimentada, já há repercussão geral, já há segurança jurídica através do STF. E qual é o desdobramento que isso pode levar para as empresas? O desdobramento no que diz respeito a uma grande economia. Imagina empresas de comércio que têm dentro da sua formação de preço o ICMS incluso, e ele agora, a partir do momento que ele ingressa com uma ação, que ele tem uma liminar concedida pelo juiz, ele se desobriga a ter que incluir o ICMS dentro da sua formação de preço. Na prática, o que acontece? Ele passa a pagar PIS/COFINS, só que não agora sobre todo o faturamento, e sim sobre todo o faturamento reduzido daquela parte do ICM. Empresas aqui em Pernambuco chegam a ter economia de cerca de 18% todos os meses sobre aquilo que elas pagam de PIS/COFINS. Imagine você o que é uma economia todos os meses de 18% de PIS/COFINS. Isso de forma de agora para frente, sem falar na possibilidade de você poder recuperar aquilo que foi pago a maior de PIS/COFINS por causa do ICMS dos últimos 5 anos, o que normalmente traz valores bem vultosos para o caixa da empresa. É verdade, meu amigo, é verdade. Isso aí é uma realidade que a gente vê todo momento, na verdade. Todo momento a gente vê isso. Se vocês me permitirem, eu não vou responder por Marcelo, mas vou fazer as perguntas por ele. Pode ser? Claro. Pode, claro.
Então, eu vou começar por Manu. O Pronamp, né, Manu, é uma boa opção de linha de crédito? Como eu falei, ele é uma excelente opção para pessoas que precisam de uma certa flexibilidade na certidão, né? Por não ter certidão de irregularidades fiscais, por não ter uma certidão trabalhista específica, por não ter uma CND. Então, ele é uma excelente opção quando a pessoa não tem exatamente tantas certidões, não tem tanta regularidade da empresa, nem pessoa física e jurídica. Então, ele é maravilhoso. O problema dele é que ele não tem tantos juros, os juros dele não é tão baixo quanto a gente espera, em média de 4,45% ao ano, e como ele varia de acordo com a Selic, pode aumentar bastante, a depender da situação do país. Como também a gente tem que dar uma estabilidade aos nossos funcionários de 2 meses da última parcela, do último recebimento, né? Então, se você recebeu a última parcela do valor do Pronamp em agosto, você vai ter que ficar pelo menos aí até em outubro sem conseguir demitir. Isso aí é um impacto que às vezes o empresário não consegue dar conta. Pode acontecer. Então, assim, com bom planejamento, eu acredito que um Pronamp é uma excelente opção, porque ele é para ser mais rápido que as outras, mas também não tem tanto benefício quanto as outras linhas de crédito têm. Só para deixar claro. Entendi. Eu vou fazer mais uma pergunta, então, ao Henrique, e depois o Henrique faz uma pergunta para você, tá bom? Excelente. Ok. Manda. Henrique, quanto é que custa uma assessoria tributária? Dá uma noção assim, porque às vezes a gente se assusta com o nome assessoria, consultoria, e a gente imagina que é uma coisa absurda. Eu já sei o resultado, você já tinha me falado anteriormente, mas é uma oportunidade para as pessoas saberem. Flávio, assim, a gente vive numa economia aberta de livre comércio, onde os profissionais eles têm a liberdade de calcular seus honorários e tudo mais. O que eu posso falar para você é que existem muitas assessorias sérias, competentes e corretas que trabalham no regime de êxito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que algo só é devido a essa assessoria, em termos de honorários, se aquele empresário, aquela empresa, efetivamente obtiver benefícios por conta do trabalho realizado. Então, dessa maneira, na minha ótica, é uma maneira que desobriga e tira, de certa forma, o risco do empresário em procurar um especialista, em procurar uma ajuda específica no campo tributário. Afinal de contas, ele terá o trabalho realizado. Se não houver oportunidades para recuperação, nada será devido a essa assessoria. E se porventura existirem oportunidades para recuperar, para trazer de volta ao caixa da empresa esses valores, uma parte disso, que previamente é acordada, ela é paga na forma de honorários. Então, assim, eu vejo como a forma de êxito uma maneira muito democrática de oferecer possibilidades para todos os empresários aqui no Brasil. Então, assim, não são apenas as grandes empresas que podem ter acesso a uma boa assessoria tributária. Médias e pequenas também poderão, e principalmente pelo fato de não terem que pagar em antecipação nenhum valor, apenas se e somente se obtiverem êxito no trabalho. Então, Assim é risco zero, não tem por que a pessoa não procurar, não faz sentido. Exatamente. Muitas empresas trabalham dessa forma, muitos profissionais assim, eles assumem totalmente o risco por desenvolver o trabalho e só são remunerados se e somente se a empresa obtiver créditos tributários. Ótimo. Pode fazer sua pergunta então a Manu? Eu queria, Manu, você falou sobre suspensão trabalhista e a minha pergunta vai nesse sentido. Eu queria saber de você se você sabe, na tua opinião, qual é a previsão de sair a suspensão trabalhista. O que você acha? Já votada pelo Senado, ela já foi. Então, o Senado já votou essa questão trabalhista, né? Essa suspensão. O Senado já prorrogou, então por ele já tinha passado. O negócio agora é a sanção do nosso presidente, que ainda está faltando. De acordo com o calendário do Senado, essa aprovação está para o dia 14 agora de julho.
Então, antes estava 7 de julho, agora já foi prorrogado para dia 14 de julho, onde será votado não, aprovado, provavelmente, MP número 936, que fala da suspensão e redução, como também MP número 927, que flexibiliza algumas coisas na área trabalhista. Então, tudo isso está para o dia 14 de julho. Já foi prorrogado algumas vezes, eu acredito que dessa vez não vai ser mais, até porque está muito no limite. Já era para ter sido sancionado isso desde junho, mas porém, por N motivos que a gente não exatamente conhece, agora está para o mês de julho, 14 de julho. Vamos esperar, né? Vamos aguardar. Haja emoção. Tomara. É torcer agora. Então, torcer, com certeza. Concluímos a mesa redonda, onde os expositores conversam entre si, e vamos passar agora para algumas perguntas aqui no chat. A primeira pergunta é para Henrique. Henrique, quando o empresário age com relação à sua recuperação tributária, por ela vir em duplicidade ou outra razão, ele também contribui para que esse vício, entre aspas, ou erro, deixe de acontecer, correto? Flávio, exatamente. Eu costumo falar para os clientes que a gente assessora que o benefício ele é um benefício duplo. Ele é o benefício no sentido de corrigir do presente para o futuro alguma ineficiência e também de recuperar o passado, os últimos 5 anos. Então, a partir do momento que o trabalho ele é apresentado e que ele mostra oportunidades, ineficiências, pagamentos em duplicidade, por exemplo, que aconteceram no passado, o empresário ele toma conhecimento de onde ele estava pecando e ele pode, a partir daquele momento, proceder às modificações para que aquilo não permaneça. Então, ele tem um ganho duplo. Ele recupera o passado, mas tão importante quanto, ele corrige para o futuro. Perfeito. Era essa ideia que eu imaginei que seria, mas obrigado pela resposta. Tem outra pergunta aqui agora para Manu. Manu, o que você sugere para que o empreendedor assuma um espírito mais profissional e deixe esse hábito de querer resolver tudo sozinho, quando sabemos que isso pode levar ele até o encerramento da atividade? Isso é muito comum. Pois é complicado porque o empreendedor depende muito do perfil que ele é, né? Tem muitos empreendedores que têm perfis muito específicos. Eu mesmo tenho vários clientes, cada um deles é com um perfil completamente diferente do outro. E, inclusive, o que eu acho legal é a diversidade. E o que eu acho bacana numa organização é que se você tem um espírito e você sabe que você é extremamente conservador, é o que eu digo. Tem clientes meus que estão trabalhando há 30 anos na área e, incrivelmente, eles ainda não têm esse espírito empreendedor, que já era para ele ter, era para ter desenvolvido isso, porque ele já meteu a cara na porta várias vezes. O cara tem experiência de anos e anos a fio, mas ele não desenvolveu. Então, tem coisa que é do perfil mesmo, que as pessoas às vezes não conseguem modificar. Não estou dizendo que não é possível modificar, estou dizendo que não conseguem modificar. Então, eu deixo claro que se ele não tem aquilo nele, que ele contrate alguém ou que faça parceria com alguém que tenha. Eu acho que o que falta nas pessoas é essa questão de pedir ajuda, né? Pedir ajuda, delegar, dividir. Porque a gente, ai meu Deus, eu vou dividir 50% do meu lucro. É melhor você dividir 50% de alguma coisa do que 50% de nada. É o que eu digo mais. É melhor você dividir 50% de alguma coisa do que 50% de nada. Então, o que adianta você ficar na ganância dizendo que não vai dividir nada com ninguém se seus projetos não andam do lugar porque você não tem capacidade para fazer sozinho? E a maioria dos projetos a gente não tem capacidade para fazer sozinho. Quanto maior o projeto, quanto maior a sua ambição, quanto mais, como é que eu posso dizer? Quanto mais ambicioso o projeto, quanto maior, mais pessoas você precisa. Isso é normal, isso não dá incapacidade a ninguém, isso não torna ninguém ruim ou melhor, só torna pessoas humanas que têm tempo limitado. O nosso tempo é limitado. E hoje eu costumo dizer que a coisa mais valiosa que existe no mundo, e literalmente eu acho assim, valiosíssimo, é o tempo. Hoje em dia, tempo é a principal coisa que existe, é o principal recurso que existe no mundo. E vale muita coisa, e pouca gente não sabe o que fazer do seu tempo. Então, assim, eu deixo claro que se ele não tem, ele tem que arrumar alguém que tenha. Seja um colaborador, seja um sócio, seja uma pessoa que realmente queira ajudar ele nesse projeto. Então, assim, geralmente, para convencer um empreendedor a fazer isso,
a gente faz um trabalho de mudança cultural. E isso é um trabalho longo. Não é um trabalho curto, não, de experiência própria. Não sei se eu estou fazendo isso do jeito errado, mas geralmente demora muito para convencer ele a mudar algumas coisas. Tem alguns empreendedores que a gente consegue mudar algumas coisas em um mês. Uma semana ele já quer mudar. Tem outros que não, que demoram em torno de 6 meses a 1 ano, com ele lá, com o cara na porta, até entender que ele precisa modificar a estrutura dele e fazer parcerias. Então, assim, isso é uma mudança cultural, isso é uma coisa que a gente vai demonstrando com o passar do tempo para ele. Olha, isso aqui teu, tá vendo que não tá dando certo? Isso aqui teu, tá vendo que não tá dando certo? E aos pouquinhos a gente vai inserindo para ele aquilo na mente dele do tipo, teu negócio assim não vai funcionar, ele vai ficar sempre limitado. E qual é o sonho de todo empreendedor? Escalar nosso negócio, né? A gente não quer que nosso negócio seja simplesmente um escritório de 4 paredes que fica lá a vida toda. A gente quer que ele seja relembrado no mercado. A gente quer deixar nosso legado no mercado. E para deixar legado no mercado, a gente tem que fazer algo que realmente solucione a dor das pessoas. Então, isso aí é um lembrete diário para os empresários. Isso aí é um trabalho de meses, Flávio. Tipo assim, muito tempo. E, assim, a gente fala isso através dos relatórios dele. A gente demonstra isso por A mais B na empresa dele, que as coisas não estão funcionando. E que não é porque ele é ruim, é só porque ele precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Na verdade, ele precisa entender o próprio perfil, porque muitas vezes a pessoa é empresário, mas não é empreendedor. São coisas distintas. Então, a sua dica foi perfeita. Ele não sendo, ele pode procurar quem seja para dar esse start para o negócio dele. Porque realmente a gente precisa criar uma cultura empreendedora no país. Isso só vai acontecer com o livre comércio, porque as atividades ficam mais, vamos dizer, volumosas, mais robustas. E mesmo a pessoa não sendo empreendedor, ela pode, como empresário, resolver esse problema. Ou procurar um profissional que possa lhe ajudar a transformar, pelo menos, parte do seu perfil para que ela se torne uma pessoa empreendedora. Exatamente. Porque eu percebo o seguinte, tem muitos empresários que não têm proatividade. E proatividade é uma iniciativa do empreendedor. O empreendedor é o cara que tem mais fé no mundo. Ele não sabe para onde vai, mas ele cria o seu caminho e faz. O empresário não, é aquele que abre o negócio e tenta tocar, é diferente. Mas, Henrique, você está querendo dar alguma opinião a respeito? Seja bem-vindo. Eu quero sim, eu quero trazer um fato que aconteceu que corrobora com o que Manu acabou de falar, a questão de perfil do empresário e que às vezes é melhor, ela falou até nesse termos, dividir o lucro do que não ficar com nada. Eu já tive no passado recente negócio assim abordando uma empresa, uma grande empresa aqui em Recife, e a empresa ela tinha consciência, a empresa não era pequena, era uma grande empresa, ela tinha consciência de diversas ineficiências tributárias que ela cometia. Então, ela era consciente das reais possibilidades de obter bons valores em recuperação tributária. Só que, pelo fato dela saber de algumas possibilidades que ela podia ter, ela achava que a assessoria não era necessária. E eu tentava mostrar para a empresa que, ok, você até sabe de forma superficial as oportunidades. E por que então você não vai buscar? Porque a empresa não tinha recurso de pessoas, ela não tinha isso de forma organizada. Então, ao mesmo tempo, ela não queria, digamos, pagar um percentual para uma assessoria que é especializada naquele negócio, ajudá-la a recuperar, e, por outro lado, ela não fazia porque não tinha gente para fazer. E aí eu, como estava a dizer, o que é melhor? 100% de nada ou 80% de algo? Quando eu falo 80% é que normalmente as assessorias cobram 20% sobre o êxito. E aí muitos empresários, nesse momento, acabam cedendo e entendendo que é uma melhor maneira de trabalhar. E outros não. Essa empresa, até hoje, ela nem recupera e nem busca uma assessoria. E aí as possibilidades dela vão prescrevendo e cada vez mais
o caixa fica combalido, porque são pagamentos que provavelmente aconteceram a maior e ela não recupera, não busca ajuda, não consegue, com a equipe interna, proceder isso, e o tempo vai passando. Vai muito do perfil do empresário. Eu acho até que vocês foram generosos, porque vocês disseram assim, ou ganha ou não ganha, mas tem a possibilidade de não ganhar e perder, né? E de repente até fechar sua atividade, porque ela não vai ter lucro, e uma empresa sem lucro não pode ir para canto nenhum, né? Pois é. Mas, Eu mesmo, experiência própria, Flávio, eu admiti para mim mesma, acho que faz uns 2 anos, eu admiti, um ano para ir, eu admiti para mim mesma que eu adoro ser contadora, odeio mexer nas partes administrativas da minha empresa, entendeu? Então, eu adoro ser contadora, mas, assim, essa parte de gestão de RH da minha empresa, de feedback, sessão de feedback, de administração financeira, de desempenho, não era bem o que, assim, não era bem o que eu me dedicava grande parte do meu tempo. E aí eu contratei 2 pessoas no administrativo que têm exatamente as habilidades que eu não tenho, que é exatamente as pessoas que me dão a margem para ver minha empresa como um todo. Aí meu desempenho melhorou, meu estresse melhorou, tudo na minha empresa melhorou, o feedback dos meus clientes melhorou, porque agora a gente tem 2 pessoas onde está lá focada na parte de desempenho de funcionário, de feedback de cliente, o cliente não está entendendo as coisas, ela ir lá explicar. São coisas que a gente não tinha tempo, são coisas que a gente estava achando que não tinha necessidade. Ela foi lá, contratou 2 pessoas que hoje dão um feedback incrível para os meus clientes. Então, tem coisas que a gente tem que assumir para si mesmo que a gente não consegue abraçar o mundo com as mãos, né? A gente precisa de ajuda. Então, hoje, com essas 2 pessoas, as coisas andam muito mais do que andavam antigamente. E a satisfação também do cliente é outra coisa. De ter um administrativo só focado nisso, não na parte contábil. Eles nem são de contabilidade, porque se eu botasse de contabilidade, eu ia colocar eles para trabalhar na área contábil. E em algum momento ia fazer isso. Mas não, eles são de outra área, outra vibe, para ter certeza que eles vão focar naquilo que, particularmente, eu não tinha. Entendeu? Para você ver, né? E você é livre, você pode focar no desenvolvimento da empresa. Exatamente. Então, às vezes as pessoas tratam uma coisa apenas como um custo, quando esquece que você é livre, você vai faturar mais, vai desenvolver, vai faturar mais. E se você não tem esse apoio que você citou, você está atrofiada no seu desenvolvimento e ainda está fazendo um trabalho, vamos dizer assim, meia boca, porque você não está fazendo com felicidade, né? Vai estressar uma certa coisa. Perfeito. Tem outra perguntinha aqui para você, Manu. Deixa eu ver. Dá uma dica de como o empresário pode driblar toda essa burocracia para ter acesso aos recursos. Porque é essa a pega, como diz a história. É chegar no banco, pleitear e sair com dinheiro. Esse intervalo é que é o grande problema. Pois é. Deixa eu ver aqui. O que acontece? As coisas ficam burocráticas por causa do próprio, às vezes, instituição financeira mesmo. Tem vários motivos para as coisas ficarem burocráticas. Primeira, se você não entendeu exatamente o que eles querem. Então, você fica num vai e vem ridículo com a quantidade de documentação. Então, tem vezes que ele pediram para vocês 10 documentos, aí você não entendeu, aí entrega 5. Aí eles demoram 3 semanas para analisar os 5 documentos. Aí, quando dão um feedback para você, dão um feedback de que está faltando 5 ainda. Aí você corre lá, faz os outros 5, aí depois passa um feedback longo disso. Aí depois eles dizem que você não tem crédito suficiente. Aí eles pedem para você trazer mais alguma informação, aí você vai lá e traz mais outra informação. Aí eles pedem para você voltar depois de 3 semanas, 4 semanas. Então, assim, tem procedimento de empréstimo, de linha de crédito, que a gente está acompanhando e está saindo agora, dia 24 para o dia 25, se eu não me engano, foi um dia antes do São João, dia 23. Saiu dia 23 uma linha de crédito que a gente começou o procedimento em fevereiro, de um cliente nosso. E olha que a gente fez tudo certinho. Dessa vez não teve volta de documento. Mas é porque, assim, primeiro tem um timing deles mesmo, que eles estão sobrecarregados com a quantidade de documentação que o pessoal está entregando. Segundo, que eles são extremamente burocráticos. Essa parte da calamidade pública não melhorou. Essa história de que o governo flexibilizou todas as normas, não flexibilizou. Para você contratar uma linha de crédito, continua a mesma coisa. Aquela loucura. Quantidade de documentação gigante, que você se perde e nem lembra mais o que você entregou. Terceiro ponto é que realmente as instituições financeiras estão exigindo mais, fora a parte do Pronamp,
muito mais para conceder linha de crédito, porque agora o crédito está saindo um pouquinho mais fácil. Mas eles também têm medo de que eles quebrem no futuro porque você não vai conseguir dar o retorno necessário. Então, as instituições financeiras também estão de forma muito conservadora. De um lado, tem um governo pressionando ela para empurrar recurso nas empresas, e do outro lado, tem elas dando uma certa restrição, porque ela sabe que uma parte daquele recurso ali vai ser responsabilidade dela. Que se você não arcar, ela vai ter que arcar. Uma parte é dela, uma parte é do governo. É um percentual pequeno dela? É um percentual pequeno, mas é dela ainda assim. Então, assim, o governo de um lado fica empurrando, vai, libera recursos para as empresas. E as instituições financeiras do outro ficam assim, olha, vamos com calma. A gente nem sabe como é que vai ser essa crise econômica. Estão dizendo que essa crise econômica tem fatores até 2022. Então, assim, parte da burocracia, porque eles querem que seja um procedimento burocrático, porque sempre foi burocrático, e outra parte é por falta de conhecimento do empresário e por ele não ter a documentação necessária, porque muitas vezes ele estava irregular há muito tempo. Aí agora que ele precisa, ele vai ter que ajeitar tudo de uma vez. Aconteceu com muita empresa. Agora que ela precisou, ela teve que correr para acelerar as coisas, para conseguir as coisas que ele pedia. Aí é aquela questão, você não se planejou a longo prazo, você não se planejou para um momento como esse que poderia acontecer a qualquer momento. É bronca, viu? É N motivos, Flavinho. E minha dica é, se organize. Com empresa organizada, o negócio flui incrivelmente. Então, teve projetos novos que em um mês a pessoa recebeu. A Manu foi uma mistura do quê? De sorte, primeiro, de muita sorte, do fato dele ter um relacionamento muito grande com o banco no qual ela queria fazer a linha de crédito e porque ele tinha uma visão financeira espetacular. Então, o banco já estava querendo dar o dinheiro a ele para muito tempo. Então, quando ele pediu, foi quase assim, tome, porque eu sei que você vai me devolver. Entendeu? Se antecipou o problema. Mas eu diria assim, a dica que eu entendi que você passou, procure um profissional do ramo para organizar seu negócio, de preferência até antes de você precisar do recurso, porque quando você precisar já está tudo em andamento. Agora, se você, porventura, quiser se aventurar sozinho, eu sugiro pelo menos um checklist para facilitar a sua vida. Não é isso? Isso mesmo. Muita gente não tem como Fazer marcar com um mais uma... profissional. Não, continue. Muita gente não tem como marcar como profissional. Se você não tem como marcar, se você fizer o checklist, né, Flávia, não tem muito mistério. Eles pedem tudo a você. Assim, a dificuldade é de comunicação para tirar dúvida com eles. Às vezes sente dificuldade de você conseguir entregar tudo para eles e ter feedback. Às vezes, quando você tem uma pessoa para agilizar isso especializada, fica mais fácil, porque ela já conhece alguns contatos, tudo. Mas se você for fazer sozinho também, você consegue, tranquilamente. O negócio é ter checklist e organização, né? E paciência. É isso aí. Manu, tem mais uma perguntinha aqui para você, da Maria. Manu, gostaria de saber se é legal dar férias logo que o empregado volte do afastamento. É sim, Maria. Pode dar férias sim, mesmo em estabilidade. Porque a pergunta dela é porque se pode dar férias na estabilidade, porque ele vai estar em estabilidade quando voltar. Pode sim, Maria, não tem problema nenhum. O que não pode dar é aviso prévio, mas férias pode, sem bronca. Ótimo, Excelente. está respondido aí, Maria. Então, gente, chegamos ao nosso final. Eu gostaria de pedir a Manu e Henrique que tecessem seus comentários finais para a gente dar o encerramento. Primeiro as damas. Vai lá, Manu. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. A gente teve uma conversa aqui meio de 4, mas foi uma conversa muito boa, muito produtiva. É sempre bom ouvir outros empresários na área que conheçam o negócio também, porque dá outras visões para a gente, né? Eu acredito que no nosso dia a dia a gente se ocupa muito com as nossas visões sobre o que a gente acha que é certo e errado no negócio. E quando a gente se reúne em lives, em locais, em congressos agora online, que a gente consegue ver a visão de outros empresários, é muito valioso, porque às vezes a nossa visão ela é muito equivocada. Ou às vezes a nossa visão simplesmente precisa ser complementada. Então, todas as reuniões que a gente faz aqui, com certeza, é muito produtiva, porque dá visões que normalmente a gente não estava prestando atenção, normalmente a gente não estava alinhado com isso também. Então, assim, como empresária, empreendedora, eu também aprendo bastante com essas lives que a gente faz aqui, entendeu? Com certeza. Espero que você tenha gostado, viu, Maria? Como sempre, nossa parceira aqui por aqui. Show de bola. Henrique. Pessoal, assim, eu queria reforçar o lembrete
de não deixar de lado as questões tributárias quando do momento de planejar o seu negócio. E assim como o Mano comentou, a necessidade da gente estar de forma sempre constante e sistemática buscando aprender algo que a gente ainda não conhece. Hoje existem diversas maneiras, das mais democráticas possíveis, para a gente buscar conhecimento, e isso pode contribuir demais na performance do nosso negócio. E já aproveitar para convidar vocês para que na próxima quarta-feira, dia 1º de julho, às 21 horas, a gente tem um outro momento, mais um episódio de Empresários Amigos, onde a gente deseja poder ajudar e melhorar a vida empresarial de vocês. Forte abraço e ótima semana. Obrigado, Henrique. Só reforçando aí o que Mano falou, sobre nós sermos os primeiros beneficiados desse webinário. Eu participo de muitos, e mesmo sendo empresário ele geralmente tem uma diversidade de conhecimentos, porque ele mexe com muita coisa, mas enriquece bastante, porque a gente fica absorvendo coisas que a gente não teria acesso, só se a gente fosse buscar ou pagasse por isso, e a gente tem aqui gratuito. É um benefício muito grande. Eu quero lembrar também que esse vídeo vai ficar no nosso canal do YouTube, e quem não assistiu na integralidade possa ver posteriormente. E pedimos também que possam divulgar, porque outras pessoas podem estar precisando de uma pequena dica que pode salvar seu negócio e o emprego dos seus empresários, dos seus empregados. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Um abraço. Show, show.